Olá, meus amigos, eu sou o professor Jair Oliveira, professor da Escola de Governança Pública do Estado do Pará, e nós vamos iniciar os nossos estudos a respeito do termo de referência, já tendo por fundamento a Lei 14.133 de 2021, cuja a vigência foi postergada ainda neste exercício financeiro. Era para nós estarmos em vigência a partir do dia 1º de abril desse ano. Entretanto, por meio de uma lei complementar, nós tivemos uma postergação do prazo de vigência dessa norma. Em que pese a postergação, nós temos que as licitações que deverão ser feitas a partir de maio deste ano, elas já deverão ter aquela conotação já com base na nova lei de licitação. E aí, quando a gente vai falar sobre termo de referência na nova lei de licitação, a gente não tem uma novidade no sentido da criação do Instituto Jurídico. O Instituto Jurídico do termo de referência já existia na antiga sistemática, limitado à questão da modalidade de licitação no pregão, presencial ou eletrônico, e nós temos ainda também na nova lei de licitação a permanência da modalidade pregão, dando-se ênfase à forma eletrônica, e aí o termo de referência então permanece, porque é ele quem vai dar sustentação aos elementos técnicos que darão ênfase àquela licitação. Então nós temos o fundamento legal do termo de referência trazido pela 14.133, sendo já bebido naquela fonte da Lei 10.520. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 21, ela já estabeleceu ali os elementos básicos que deverão ser observados quando da elaboração do termo de referência, uma vez que a Constituição ela exige alguns elementos fundamentais que deverão ser observados por aquele agente público que está elaborando essa peça que fará parte do processo licitatório. E dentre esses elementos básicos, você tem a garantia da igualdade de condições a todos os fornecedores. E aí aqui a gente passa a uma preocupação que o legislador constituinte teve em relação ao tratamento que se dará a esses fornecedores. Perceba o seguinte, a Constituição ela garante que a administração pública ela poderá contratar o objeto que ela precisa para executar suas atividades. Entretanto, para que isso aconteça, essa mesma Constituição ela estabelece que dentre os fornecedores que poderão participar daquele certame, ou seja, que tenham a adequação necessária ao edital e às condições técnicas, o tratamento será de forma igual. Então percebam, não é tratar todos os fornecedores de forma igual, de uma maneira indistinta. Na verdade, o termo de referência ele é um elemento que vai fazendo recortes, que vai restringindo naturalmente a competição, porque a licitação ela tanto tem como objetivo essa ampliação da competição, mas que ela também restringe em razão da necessidade que a administração tem em relação a determinados objetos. Então você tem o termo de referência fazendo um recorte de mercado para atender a uma determinada demanda da administração pública. E aí vem, é necessário justificar por que está sendo feito esse recorte no mercado. E o legislador constituinte, ele estabelece a necessidade, então, que haja esse tratamento igualitário entre aqueles que estão aptos para participar do certame. Além disso, o constituinte ele exige que as qualificações técnicas e econômicas sejam previstas também durante a licitação pública, assim como as condições de pagamento. Então, nós temos uma pirâmide
uma estrutura piramidal em relação às exigências constitucionais para fins de o que dará robustez ao processo licitatório. Então, nós temos a garantia da igualdade de condições de natureza material, o tratamento isonômico, que a gente vai falar futuramente, de natureza processual, as condições de pagamento e, na outra base, a qualificação técnica e econômica. Partindo desse pressuposto constitucional, aí a gente vai para fazer uma análise da própria Lei 14.133, que dará o fundamento inicial, os conceitos elementares que deverão ser sopesados no momento em que se estiver fazendo a descrição desse objeto no termo de referência. Dentre os elementos, a gente dará uma ênfase ao artigo 11 da Lei 14.133, que trata sobre os objetivos da licitação. O legislador ele estabelece 4 objetivos básicos para a licitação pública: assegurar a contratação mais vantajosa para a administração pública, assegurar o tratamento isonômico entre os fornecedores, evitar a licitação que tenha sobrepreço, que tenha preços manifestamente inexequíveis ou contratos superfaturados. E, por fim, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Desses 4 objetivos estabelecidos no artigo 11 da 14.133, alguns deles eles fazem referência à elaboração do termo de referência. Dentre eles, a gente tem o inciso 1, que vai dizer que é assegurado a contratação que seja mais vantajosa para a administração pública. E aí a gente precisa estabelecer o parâmetro do que é vantajosidade. Vantajosidade, ela traz consigo o elemento da economia e traz também o elemento dos chamados fatores indiretos. Então a gente precisa destrinchar esse conceito para a gente poder entender o que o legislador está exigindo de nós, agentes públicos, quando nós formos elaborar esse termo de referência. Então o primeiro ponto é, eu preciso distinguir que o objetivo da licitação não é economia apenas. O objetivo da licitação é a vantagem. A economia, a economicidade do processo, ele é um princípio licitatório. E ele traz consigo 2 elementos básicos. Primeiro elemento da economicidade é o preço, o justo preço. E o que seria um justo preço? O justo preço é o preço de mercado, dentro dos parâmetros daquilo que o mercado se comporta. E aí, sendo de fundamental importância, então, a chamada pesquisa mercadológica, que é quando a administração ela vai ter uma noção desse comportamento do mercado em relação ao objeto que se pretende contratar. Soma-se ao justo preço a qualidade do objeto. E ali, quando a gente vai definir qualidade do objeto, nós estamos falando especificamente sobre o termo de referência. Porque é justamente nesse instituto, dentro dessa peça, é que a gente vai descrever a qualidade do produto que a administração está necessitando. Nós não temos a obrigação de descrever no nosso termo de referência o que tem de melhor no mercado. Até porque este não é um objetivo da licitação. A licitação não é para comprar o que tem de melhor e nem para comprar o que tem de mais barato. A licitação ela é para adquirir aquilo que efetivamente a administração está precisando. Se o que a administração estiver precisando é o que tem de melhor no mercado para aquele objeto, assim o será feito naquela descrição no termo de referência. Entretanto, o objetivo é atender uma necessidade. O objetivo é atender uma demanda. Então, nós temos o termo de referência como elemento descritivo deste objeto para atender a uma determinada demanda da administração pública. Então, a lógica que o legislador está trazendo para a gente é: nós temos como ponto inicial do processo licitatório o documento de formalização de demanda, o DFD. Após o documento de formalização de demanda,
O outro ato que se instaurará, a outra peça que será elaborada no processo, é justamente o estudo técnico preliminar. Por quê? Porque é nesse estudo técnico preliminar que eu vou buscar as soluções que existem no mercado para aquele objeto. Veja que nós temos uma sequência do legislador em relação à descrição da qualidade. Primeiro nós temos o DFD, onde o setor ou o servidor apresenta a sua necessidade, demonstra as qualidades que ele precisa minimamente para aquele objeto e justifica o porquê daquela contratação. Em seguida, será elaborado o estudo técnico preliminar. Veja, esse estudo técnico preliminar, então, ele vai se debruçar em perceber como o mercado se comporta. Quais são as soluções que existem no mercado para aquele objeto especificamente? Você pode pensar, por exemplo, que a administração esteja numa demanda de frota, de deslocamento de servidores para atender uma determinada demanda. E a demanda exige uma frota. Você pode verificar no mercado que existem diversas soluções para atender essa demanda. Você pode pensar que a melhor solução para a administração pública seja fazer a aquisição dos veículos. E essa é uma solução existente no mercado. Então, você tem uma das soluções como a aquisição. Obviamente que você então vai ter que ponderar. Se eu estou adquirindo o produto, eu tenho que pensar na manutenção desse produto. Eu tenho que pensar no ciclo de vida desse objeto. Então, eu tenho que pensar no combustível, na manutenção do veículo, no motorista, na revisão do carro, no seguro, nos licenciamentos e todos os custos que estão envoltos na aquisição de um veículo automotor. Então, eu tenho uma solução de mercado aqui presente. Esse mesmo estudo técnico preliminar, ao se debruçar sobre esse mercado, percebe que existe também outra solução. A outra solução seria locar a frota. Então, ao invés da administração adquirir, ela passa a alocar essa frota. O motorista sendo ainda da administração pública, mas a administração terá sempre um veículo atualizado, se assim o contrato prevê. A administração pagará um determinado valor mensal para poder continuar fazendo uso desse objeto. Em contrapartida, não terá despesas relacionadas a possuir o veículo automotor. Então, a gente vai ter que sopesar isso daqui. Ainda existem outras soluções no mercado. Você poderia pensar, por exemplo, que a administração não poderia não comprar, poderia não locar a frota e poderia trabalhar na forma de uma terceirização de serviços. É uma outra forma de você pensar, onde a empresa apresentaria o veículo abastecido e com o motorista. É uma outra forma de pensar. Uma outra forma ainda, você pode visualizar, a administração irá fazer a contratação de aplicativos de transporte. Então, outra forma, vamos fazer o deslocamento dos servidores por meio de transporte público, coletivo. Existem diversas soluções no mercado. O que o estudo técnico vai fazer é apresentar quais são essas soluções que existem no mercado e fazer a sugestão daquilo que atende de forma mais adequada à necessidade da administração. Aí, a partir desse estudo técnico preliminar, ou seja, ato contínuo, é que a gente pensa no termo de referência. Por quê? Porque o termo de referência já é o descritivo daquilo que efetivamente a administração pretende contratar. Ou seja, nós já superamos a fase de estudar quais são as soluções no mercado, nós já sabemos qual é a solução que atende a nossa demanda, e a partir daí, agora eu vou aprofundar os meus estudos em cima daquela melhor solução, da solução mais adequada à necessidade da administração pública. Neste momento em que eu estou fazendo essa descrição no termo de referência, eu estou preocupado, então,
na descrição daquilo que é mais vantajoso para a administração pública. O que a gente tem aqui, então? A gente já tem, perceba, a qualidade do produto que será descrito nesse termo de referência. Após o termo de referência, eu vou ter a pesquisa mercadológica. Então, consequentemente, eu vou ter acesso ao segundo elemento, o justo preço. Percebam que, então, no momento em que eu consigo alcançar a qualidade do produto que eu desejo, que eu necessito para a administração, mais o preço justo no mercado, eu consigo auferir o elemento economia. Entretanto, o legislador, no artigo 11, inciso 1 da 14133, ele não disse que a licitação ela tem que ser mais econômica. Ele disse que a licitação tem que ser mais vantajosa. E quando a gente parte para o elemento vantajosidade, eu já trago consigo a economia. Eu já estou partindo do pressuposto que ele é econômico. Então, se ele é vantajoso, ele já traz consigo o elemento economia. Entretanto, eu preciso fazer outras análises para poder aferir a vantajosidade daquela contratação. E que outras análises seriam essas? Aquilo que o legislador vai atribuir como fatores indiretos, estabelecido no artigo 34, parágrafo 1º da 14133. E que fatores indiretos seriam esses? Justamente aqueles que foram analisados no estudo técnico preliminar. O ciclo de vida do objeto, a manutenção, as garantias necessárias, o uso que se dará a este objeto, o consumo que ele despende naturalmente pelo seu uso. Então, todos esses fatores têm que ser analisados para que a gente possa auferir a vantagem daquele processo licitatório. Então, perceba o seguinte, o inciso 1 do artigo 11 da 14133, ao determinar que é assegurada que a contratação, que a seleção da proposta seja aquela que seja mais vantajosa para a administração, ele está partindo de todos esses pressupostos. Então, consequentemente, ele está trabalhando com a lógica do estudo técnico preliminar, do termo de referência e da pesquisa mercadológica. Tá? O segundo dispositivo, o segundo inciso, ele já fala em assegurar. Percebam a questão diferencial dos verbos. É muito importante. Por quê? Porque o inciso 1 e o inciso 2, eles usam o verbo assegurar. O inciso 3, ele usa o verbo evitar. O inciso 4, ele já usa o verbo incentivar. E isso faz diferença na hora da aplicação. Por quê? Porque quando ele estabelece assegurar, ele está dando uma garantia. Ele está estabelecendo uma premissa básica, ao qual não se pode abrir mão. O primeiro é assegurar a vantajosidade. E o segundo é o tratamento isonômico. Veja, ponto interessante. O artigo 37, inciso 21, ele fala em igualdade entre os fornecedores. Ele não estabelece o tratamento isonômico, ele estabelece a igualdade de condições a todos os concorrentes, a todos os fornecedores. Eu estou diante de uma regra de direito material, então. Entretanto, o inciso 2 da 14133, ele já vem trazendo uma regra de direito procedimental. É regra de processo, é tratamento isonômico. Veja, o inciso 2, ele está mais próximo à atividade daquele que vai fazer o julgamento nas propostas, daquele que vai fazer, que está próximo aos fornecedores, ou seja, o agente de contratação. Então, a lógica ali do tratamento isonômico, você tem que se ele conceder o prazo de 10 minutos para um fornecedor, ele vai conceder o prazo de 10 minutos para todos os outros fornecedores. De outra sorte, quando a Constituição fala em igualdade de condições, ele está trazendo regra de direito material, ou seja, ele está
indo para antes da fase externa da licitação. Então, principalmente, ele está na fase interna da licitação. Então, é justamente ali no termo de referência, no edital, no estudo técnico preliminar, que a administração vai estabelecer as condições, e dentre essas condições, para fornecimento do objeto, ele tem que estabelecer parâmetros em que não haverá desigualdades não previstas em lei no edital. Por que eu ressalto isso? Porque é possível um tratamento diferenciado quando a lei faz diferenciação. Você tem a Lei Complementar 123 de 2006, no tópico a partir do artigo 47, que fala sobre a contratação de microempresas, empresas de pequeno porte perante a administração pública. E ali eu tenho situações em que a licitação, por exemplo, ela é exclusiva para ME e EPP. Então, percebam, eu estou fazendo um recorte de mercado. E neste recorte de mercado, a lei garante que só quem irá participar do certame para aquele item, por exemplo, que não ultrapasse o valor de R$80 mil, é a microempresa e empresa de pequeno porte, ou seja, a grande empresa está fora daquele item do certame. E o estabelecimento dessas regras, elas não são feitas na fase externa. Na fase externa, o agente de contratação, ele apenas dará cumprimento a essas regras. Ele não estabeleceu as regras, ele apenas deu cumprimento. Quem estabelece as regras, ou seja, os institutos, os caminhos de direito material, ele estará lá no TR, ele estará lá no edital da licitação. Então, só para a gente ter claro aqui que o inciso 1 da 14133 é direcionado para quem elabora termo de referência e quem elabora edital. O inciso 2 da 14133 está muito mais próximo para quem atua na fase externa, que vai aplicar o tratamento isonômico. O inciso 3, por sua vez, ele é muito próximo, efetivamente, de quem está atuando na fase externa, porque, dependendo do movimento, obviamente. Nós temos 3 situações aqui. A primeira situação é o sobrepreço. Ele diz que é para evitar o sobrepreço. Ele não tem como assegurar que a licitação não terá sobrepreço. Ele diz que é para nós trabalharmos para evitar que o sobrepreço aconteça. E aonde é que a gente tem o sobrepreço? O que é o sobrepreço? O sobrepreço é justamente aquele valor que vem para além daquilo que o mercado determina de valor para aquele objeto. Então, normalmente, onde se encontra sobrepreço é na pesquisa mercadológica, que vem com aquela gordurinha a mais do fornecedor durante aquela pesquisa mercadológica. Em seguida, ele fala que é para evitar as licitações, as contratações com preço manifestamente inexequíveis. E aí é trabalho do agente de contratação. Percebam que qual é o parâmetro que o agente de contratação vai ter para verificar a execuibilidade ou inexecuibilidade do preço daquele produto? É a pesquisa mercadológica. É aquilo que está lá estimado na licitação. E esse estimado da licitação vem dessa fase preparatória do certame. E por último, nós temos os contratos superfaturados. A fase de contratação, ela pode trazer a situação do superfaturamento no contrato. Mas percebam que aí a gente já está numa fase pós-licitação. Então nós temos, na fase preparatória, a possibilidade da ocorrência do sobrepreço durante a pesquisa mercadológica. Na fase licitatória, na fase externa do certame, nós temos a questão da execuibilidade da proposta. E no pós-licitação, ou seja, na fase de execução do contrato, nós temos ali a possibilidade de ocorrência do superfaturamento. E aí o legislador nos determina, olha, evita, trabalhe para que isso não aconteça. Então nós temos o inciso 1 direcionado para o pessoal da fase interna, o inciso 2 direcionado
aos servidores da fase externa. O inciso 3, ele passa por todos os elementos, por todos os agentes que atuam ali naquela licitação. E o inciso 4, ele fala em incentivar. E aí, quando ele fala em incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, mais uma vez ele está falando com quem está atuando na fase interna. E é justamente no momento em que eu estou fazendo o meu estudo técnico preliminar, é que eu posso trabalhar nesse sentido, de buscar a inovação tecnológica, se assim for necessário para a administração, e trabalhar com a sustentabilidade da licitação. Lembrando que sustentabilidade não é apenas sobre a perspectiva ecológica, mas também o é. Mas ela pode ter a sustentabilidade social, você pode falar de uma sustentabilidade de natureza econômica e também de natureza ecológica, tá? Então nós temos claramente que o constituinte originário, para resumir a ideia, o constituinte originário, ele traz 3 exigências mínimas que deverão ser observados quando da construção do processo licitatório. Primeira exigência mínima, a igualdade entre todos os fornecedores. Segunda exigência mínima, que sejam estabelecidas as condições de pagamento. Terceira exigência mínima, as condições técnicas, econômicas, financeiras deverão ser previamente estabelecidas para que não seja novidade para os fornecedores. Uma vez estabelecidos esses 3 elementos básicos constitucionais, a gente vai para o artigo 11 da 14133 e ali a gente tem os objetivos da licitação. Vantajosidade, que é a soma da economia, ou seja, qualidade mais preço, com os fatores indiretos. Tratamento isonômico. Evitar o sobrepreço. Evitar uma contratação com preço manifestamente inexequível. Evitar o superfaturamento na contratação. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então eu tenho agora minhas premissas básicas para eu pensar na construção de um termo de referência. Esses são os meus elementos primordiais, o qual eu não posso esquecer em nenhum momento na hora que eu estiver elaborando o meu TR, que eu estiver fazendo a descrição dos meus objetos, na hora que eu estiver fazendo a descrição da forma como se dará a execução dele. Então, a gente vai ficando por aqui em relação a este primeiro momento, com uma apresentação geral do papel e da importância do termo de referência dentro da Constituição e dentro da 14133. Até o próximo.